Olá, estudante! Vamos abordar sobre o orçamento público e as leis orçamentárias no Brasil. O orçamento público é um dos principais instrumentos de planejamento e gestão da administração pública. Por meio dele, o Estado organiza a arrecadação das receitas e define a aplicação dos recursos públicos, buscando atender às necessidades da sociedade e alcançar os objetivos previstos nas políticas públicas. Além de orientar a atuação governamental, o orçamento público também cumpre papel essencial na promoção da transparência e do controle social. No Brasil, o orçamento público está fundamentado em normas constitucionais e infraconstitucionais, especialmente na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Essas normas estabelecem regras para a elaboração, aprovação, execução e fiscalização do orçamento, assegurando equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. O sistema orçamentário brasileiro é estruturado a partir de 3 leis orçamentárias principais, conhecidas como peças orçamentárias. Cada uma delas possui finalidade específica e atua de forma integrada no processo de planejamento público. O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento de médio prazo do governo. Ele estabelece, para um período de 4 anos, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, especialmente no que se refere aos programas e ações governamentais. O PPA busca garantir continuidade às políticas públicas, ultrapassando os limites de um único exercício financeiro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem a função de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Nela são definidas as prioridades e metas da administração pública para o exercício seguinte, além de estabelecer regras para a política fiscal, limites de despesas, critérios para alterações na legislação tributária e diretrizes para a execução do orçamento. A LDO atua como elo entre o planejamento de médio prazo do PTA e o orçamento anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um instrumento que detalha para cada exercício financeiro a previsão das receitas e a fixação das despesas do governo. Por meio da LOA, o Estado autoriza a realização dos gastos públicos e define onde e como os recursos arrecadados serão aplicados. Trata-se da peça orçamentária mais próxima do cidadão, pois materializa, no curto prazo, as escolhas feitas no planejamento governamental. Ao longo do tempo, diferentes modelos de orçamento foram utilizados na administração pública brasileira, refletindo mudanças na forma de gerir o Estado. O orçamento tradicional, também conhecido como orçamento clássico, tem como foco principal o controle dos gastos. Nesse modelo, a ênfase está na autorização legal das despesas e na classificação dos gastos por órgãos e naturezas, sem uma preocupação mais aprofundada com os resultados alcançados. O orçamento-programa, adotado oficialmente no Brasil a partir da década de 1960, representa um avanço em relação ao modelo tradicional. Nesse tipo de orçamento, os gastos públicos são organizados em programas, projetos e atividades, associados a objetivos e resultados específicos. O orçamento-programa permite maior integração entre planejamento e execução, além de facilitar a avaliação da efetividade das políticas públicas. Outro modelo relevante é o orçamento participativo, que busca ampliar a participação da sociedade no processo de definição das prioridades orçamentárias. Nesse formato, os cidadãos são convidados a participar de debates, assembleias ou consultas públicas para indicar demandas e prioridades de investimento. Embora não seja aplicado de forma uniforme em todo o país, o orçamento participativo é uma importante ferramenta de fortalecimento da democracia e do controle social. Além desses, destaca-se o orçamento autorizativo, predominante no Brasil, no qual o Poder Legislativo autoriza a realização das despesas previstas na LOA, sem que haja obrigação absoluta de execução integral dos valores aprovados. Em alguns casos específicos, discute-se a adoção de mecanismos de orçamento impositivo, nos quais determinadas despesas devem ser obrigatoriamente executadas pelo Poder Executivo. O orçamento público e as leis orçamentárias constituem a base do planejamento e da gestão financeira do Estado brasileiro. A correta compreensão desses instrumentos é fundamental para o exercício da cidadania e indispensável para aqueles que atuam ou pretendem atuar na área da gestão pública. Ao integrar planejamento, execução, controle e participação social, o orçamento público contribui para uma administração mais eficiente, transparente e alinhada às necessidades da sociedade. Encerramos por aqui mais uma aula. Até a próxima e bons estudos!